documentos acumulados pela atividade fim, conhecido como documentos técnicos, são a principal preocupação do programa de gestão de documentos. Questão certa ou errada? Questão errada. Primeiro vou comentar esses documentos técnicos aparecendo entre aspas. Isso é um termo pejorativo no âmbito da arquivologia. Eles aparecem entre aspas justamente para dizer que são um termo usual, porém não são um termo correto para se referir aos documentos da atividade fim. Os documentos da atividade fim são os documentos especializados, focados num assunto principal, o assunto focado na principal atividade para a qual a empresa ou o órgão foi criado. Por isso que a gente chama de especializados e, grosseiramente, de documentos técnicos. Mas a gestão não tem como principal preocupação o tratamento desses documentos, ou seja, o tratamento exclusivo dos documentos da atividade fim. A gestão vai tratar de todos os documentos acumulados pela instituição no exercício das suas atividades. Nesse sentido, consideram-se também os documentos relativos às atividades meio, ou seja, as atividades inerentes à administração, aos procedimentos administrativos, ao funcionamento da organização, no sentido administrativo. Então, a gestão se ocupa do tratamento dos documentos das atividades meio e fim. Ela não faz distinção. Tudo para ela é documento que a instituição acumula no exercício das suas atividades. Para ela é isso que importa. E ela não privilegia somente, como a questão está dizendo, a atividade fim. Então a questão está errada por causa disso. Questão seguinte. O conceito de ciclo de vida dos documentos é o princípio fundamental da gestão de documentos. Questão certa ou errada? Questão correta. O princípio norteador da gestão de documentos é o ciclo de vida. Por quê? Baseado no assunto, esse ciclo vai acontecer da forma que os documentos são produzidos e recebidos, vão ter um fluxo documental, fase corrente intermediária, e ao final da vida útil deles vão receber uma destinação, qual seja uma eliminação ou recolhimento. Nesse sentido, é o ciclo vital dos documentos, ou a chamada teoria das três idades, o princípio fundamental, o princípio que rege a gestão de documentos. Vamos entrar agora na questão da tabela de temporalidade. Estamos falando de destinação de documentos. A tabela de temporalidade deve ser entendida como um instrumento de destinação, ou seja, ela vai dar a destinação, vai dizer o que vai acontecer com o documento ao fim da vida útil dele dentro das organizações. Ela é criada pela Comissão Permanente de Avaliação e vai determinar os prazos de permanência dos documentos nas fases corrente e intermediária. Ela é aplicada na avaliação que vai ocorrer na fase intermediária no sentido de dar a destinação, aplicar, selecionar o que vai ser eliminado ou recolhido. E ela vai definir a posterior destinação desses documentos. Ela também vai estabelecer critérios para microfilmagem e eliminação. Essas são as competências da tabela de temporalidade. Entendam a tabela de temporalidade como um registro esquemático do ciclo de vida dos documentos, ou seja, nela é esquematizado, ilustrado, desenhado a forma do fluxo documental nas instituições, a trajetória dos documentos em virtude do seu assunto. Uma exceção da regra, vamos dizer assim, a tabela ainda permite eliminar documentos na fase corrente. Estamos falando aqui de aplicação da tabela na fase intermediária, por causa da avaliação. Então, não é regra que os documentos necessariamente para a fase intermediária
para receber a destinação deles. Isso pode acontecer já a partir da fase corrente. Para quais documentos? Os documentos de valor eventual, de um valor muito curto, em virtude do assunto, tem um ciclo de vida, uma vida útil muito rápida dentro das instituições. Então a tabela já resolve o problema a partir da fase corrente, ao invés de inchar os arquivos intermediários com massa documental. Então, se cair uma questão dizendo que a tabela de temporalidade é aplicada a partir da fase intermediária, está errado. Ela pode ser aplicada, sim, a partir da fase corrente, apesar da grande maioria das vezes ela ser aplicada na intermediária, mas há esta possibilidade de aplicação na fase corrente. E a tabela tem os seguintes elementos constituintes: tipo ou assunto, período, quantificação, prazos de retenção dos arquivos corrente e intermediário, destinação, que pode ser a transferência. Transferência é uma destinação, não destinação final. Fica a dica. O recolhimento, a microfilmagem ou a eliminação. E tem o campo observações, para se colocar algumas recomendações ou sugestões que, dependendo do teor, do assunto dos documentos, isso pode até ensejar numa mudança na destinação. Quando nós chegarmos na parte da tabela propriamente dita, eu vou exemplificar. O instrumento que nós vamos ver para ilustrar essa parte da matéria é uma publicação do CONARC, do Conselho Nacional de Arquivos, que criou um instrumento que é chamado de Código de Classificação de Assuntos e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos para as atividades meio da Administração Pública Federal. Então, antecedendo a tabela desse instrumento, nós temos o Código de Classificação de Assuntos, onde vocês vão poder verificar, esse slide é só para ilustrar, que há uma classe geral para administração, chamada de administração geral, e ela tem as subdivisões, são as outras subclasses relativas à administração geral. Não vão decorar o código, a nomenclatura de cada classe, isso não é importante. O importante é que vocês saibam que a informação é organizada no Código de Classificação de Assuntos, no Plano de Classificação de Assuntos, de forma a identificar os assuntos principais e abaixo dos mesmos os assuntos correlatos e a partir desses as suas subdivisões, ou seja, vocês vão presenciar na questão da indexação dos assuntos uma hierarquia, uma subordinação entre os termos. Só para vocês ficarem cientes disso. Os termos se relacionam e interrelacionam. Então, vocês vão verificar uma hierarquia, uma subordinação entre os assuntos dos documentos. Isso é verificado no plano de classificação de assuntos, que também vai ser agregado, no final das contas, à tabela de temporalidade para desenhar o ciclo de vida, para esquematizar o ciclo de vida dos documentos. Eis a tabela de temporalidade. Verifiquem que ela é do CONARC e ela tem os seguintes campos. Assunto, pegando todos os assuntos do plano de classificação. Tem o campo prazo de guarda na fase corrente e intermediária. Tem o campo destinação final. E tem o campo observações. Vamos ao primeiro exemplo? Vale lembrar que vocês não são obrigados, não precisa decorar o código do assunto ou o nome do assunto. Ok? Isso é só para ilustrar que, de acordo com o assunto, tem-se uma trajetória, um fluxo que o documento percorre ao longo do tempo dentro das instituições. Então, primeiro item, ponto 12. Quais são os assuntos? Então, os assuntos são entrevistas, noticiários, reportagens editoriais.
olha o que é estabelecido para eles. 2 anos de permanência na fase corrente, aí coloquei uma seta com uma letra E, depois a eliminação direto como destinação. Então a eliminação já acontece aí na fase corrente. Então já estou mostrando que a tabela pode ser aplicada já a partir da fase corrente. Agora olhem o campo observações. Os documentos cujas informações reflitam a política do órgão são de guarda permanente. Então temos que considerar o seguinte: se essas entrevistas, noticiários, reportagens e editoriais falarem, refletirem sobre a política do órgão, eles já vão ficar na seguinte condição: vão ficar 2 anos na fase corrente e depois vão ser recolhidos diretamente ao arquivo permanente. Isso aí está configurando uma necessidade do órgão. Por que, professor, que a documentação, essa documentação relativa a esse assunto vai ficar 2 anos na corrente e vai ser recolhida se estiver falando sobre a política do órgão? Porque a instituição entende que esse material ajuda a preservar, a conservar a memória institucional. Lembrando, destacando mais uma vez, que a tabela de temporalidade ela é confeccionada baseada em necessidades do órgão e em legislação vigente em diversas áreas. Então, o que está estipulado ali, o que está criado ali, é lei e tem que ser seguido. Outro exemplo, o 012.3. Campanhas institucionais, publicidade. Esses documentos ficam guardados 4 anos na fase corrente, aí eu coloquei um T, simbolizando uma transferência para a fase intermediária. Nela, os documentos ficam 10 anos e coloquei um R aí, simbolizando um recolhimento. Para quê? Destinação final dele, guarda permanente. E isso também ajuda a preservar a memória do órgão, a memória institucional. Isso aí também foi baseado na necessidade que os órgãos têm de guardar esses documentos. Vamos a exemplo aqui dentro da classe 020, pessoal. Olha a subordinação dos assuntos. Vamos entrar no assunto relativo à legislação. Aí, quais são os documentos relacionados ao assunto legislação? Olha o desenho da tabela do esquema. Há essa subordinação entre os assuntos. Então, legislação trata dos seguintes documentos: normas, regulamentações, diretrizes, estatutos, regulamentos, procedimentos, estudos e ou decisões de caráter geral. Olha a fase corrente para esses documentos. Enquanto vigora. Olha que curioso, não tem o prazo em anos definido. Por que enquanto vigora? Enquanto não surgir nenhuma outra norma, ou regulamentação, ou diretriz, ou estatuto, o que seja, que revogue essas que estão vigentes, o documento vai continuar na fase corrente. Aí, vamos considerar que surgiu um outro documento que revogou estes. Aí sai da fase corrente o documento, vai transferido para a fase intermediária, fica lá durante 5 anos e depois tem como destinação final a guarda permanente. Olha o campo observações. É opcional a reprodução de documentos previamente ao recolhimento, para que o órgão permaneça com cópias para consulta. Nesse sentido, quando se fala em reprodução dos documentos, não é xerocar esses documentos. Aí está implícito uma atividade de microfilmagem antes do recolhimento. Para quê? Para o órgão ter fonte de consulta. É melhor consultar numa leitora de microfilmes do órgão, porque você preserva os originais do manuseio. Então, os órgãos podem fazer isso. Agora, lembrem que microfilmagem é uma condição opcional. O órgão tem que ter necessidade e possibilidade financeira para executar.